Começando a nossa entrevista de hoje com a convidada muito especial. Ela que é mãe, ela que é cantora, ela tem uma história de vida impactante. E eu convidei ela quando eu pensei no podcast, a primeira pessoa que eu pensei foi nela, é na Clis Nunes. Seja bem-vinda, Clis. Muito obrigada, pastora Andriele. Estou muito feliz de estar aqui e muito honrada também, porque se pensou no podcast, pensou em mim como primeiro nome, é porque tem muita coisa para a gente passar hoje, né? Com certeza. Gente, ela tem um projeto maravilhoso, né? E de acordo com a vida dela, né? Tudo que ela passou, que ela tem contado o testemunho dela, impactado mulheres, né? Porque as mulheres, elas se sentem muito, às vezes, muito coagidas, né? Às vezes ela não pode falar muita coisa, né? Então, assim, eu vejo que o seu projeto é um projeto de Deus que vai atingir essas mulheres que precisam realmente de haver uma mudança, né? Na forma de pensar. Sim. E aí eu queria falar com você hoje, há um tempo atrás eu conheci a Clis somente como cantora, né? E hoje eu te vejo ministrar para mulheres. Como que aconteceu essa mudança, né? Hoje você ainda continua cantora. Continuo cantando, mas é muito pouco. Até eu ainda tento entender como que foi feito isso. Porque, assim, é como se Deus tivesse virado uma chave. Eu me via apenas como uma cantora, eu jamais me via ministrando um dia. Só que existem coisas que Deus faz que a gente não entende. É aquela questão que é algo clichê, mas existe. É o processo com o propósito. A gente primeiro passa por um processo para a gente viver um propósito diferente. Então, essa mudança da Clis cantora para a Clis que ministra, eu costumo dizer também sobre o Eu Me Deixo Curar, que é isso. Hoje eu estava conversando com a Gracieta, que existe algo que Deus fez na minha vida, porque antes eu era conhecida pela dor. Ah, aquela que viveu isso, que passou por isso. E eu decidi dar nome à minha dor. Eu decidi dar nome. Qual foi o nome? Projeto Eu Me Deixo Curar. É o nome que eu dei à minha dor. Então, eu não fiquei presa. A minha identidade não ficou presa no que eu passei, mas sim no que Deus fez através do que eu vivi. Então, o nome da minha dor hoje é o Projeto Eu Me Deixo Curar. E a partir do momento que eu entendi, porque no início, quando a gente fazia as conferências, eu ainda trazia alguém para ministrar. Porque eu estava presa ali, não, eu só canto, eu não tenho como ministrar, só que aí as mulheres queriam me ouvir, ouvir o que você tem a dizer, porque se verdadeiramente você sentiu e viveu tudo isso, a gente quer ouvir como que você conseguiu. Então, aquilo foi te cobrando algo, aí você vai estudar, e eu ainda estou aprendendo muita coisa, mas essa mudança não teria como acontecer se eu não tivesse vivido um processo antes, porque começou com apenas um testemunho, e hoje, dentro do testemunho, eu preciso ter aplicação bíblica, eu preciso contar algo que Deus nos ensina. Então, o que Ele me ensinou e a segurança que eu tenho na palavra dele para isso. E foi assim. E eu estou aprendendo, em constante transformação. Eu digo que é de glória em glória, é de transformação em transformação todos os dias. Não, e nós, né, como seres humanos, a gente está sempre em processo de transformação. Sempre. Né? Sempre. A Clis de hoje não é a mesma Clis há 10 anos atrás, nem eu, Andriela, não é a mesma de 10 anos atrás. E que bom, né? Que bom, porque a gente está em constante transformação. Exato. Tem algumas pessoas que às vezes não mudam, né? Mas às vezes não são algo tão significativo assim no quesito de ser algo bom, né? Mas a gente entende que cada um tem um processo, né? E cada um na sua velocidade na certa. Sua velocidade, isso, exato. Né? Para que haja uma transformação. Mas a verdade é que todo mundo está em transformação, né? Ainda bem. Inconstante. E é como você disse, existem muitas mulheres que elas ficam inibidas de dizer algumas coisas. Sim. E eu já ouvi muito isso. Clis, está sendo como uma voz. E está sendo como uma voz. Porque quem que esperava alguém que tinha um ministério, porque pastoreou igreja e tal, ter vivido certas situações. Então, se eu tive a coragem de dizer sobre o meu testemunho, o que o Deus fez, elas têm a coragem também. Então, eu escuto muitas líderes que não têm... a gente se sente um pouco inibida de se expor, como a gente estava conversando. Então, elas têm em mim uma voz. Elas não precisam dizer o que elas estão vivendo, mas elas estão vendo alguém que também viveu algo e que conseguiu. Então, elas são tratadas através disso. Então, tem muitas mulheres que... É aquela coisa, eu tenho depressão, eu tenho ansiedade, isso é frescura. Isso existe,
Não é uma conversinha. Isso existe mesmo. Não é um meme que é colocado lá. Não, isso existe. Você dizer a respeito das suas dores, seus traumas, o que você vive. Eu tô tendo crise de ansiedade. Que nada. Isso aí não é crise de ansiedade. São pessoas que não conhecem e também não têm aquela empatia com o que você sente. Sim. Então, isso existe muito. E isso acaba calando a voz de muitas mulheres para pedir ajuda. Por que vai pedir ajuda sendo que eu não vou ter? É aquela coisa. Ou você gera vida ou você gera morte na outra pessoa. E existe muita morte hoje em casamento, em vida espiritual, em tudo, porque estão procurando ajuda com pessoas erradas. Em vez de trazer vida, está trazendo morte. Em vez de sarar, está fazendo sangrar ainda mais. Então, o segredo do Eu Me Deixo Curar é a gente ensinar para quem você está entregando o que você tem. Para quem você está entregando as suas dores, como você tem tratado elas. Ou você está tratando realmente ou está fugindo delas, né? E é isso que a gente trata. E dá voz a elas para falar sobre isso. Sim, é porque também a gente ora muito. Né? Nós, como os cristãos, né, principalmente assembleanos, a gente ora muito e às vezes a gente faz pouco. A gente só pega o problema, deixa na mão de Deus e fala só, resolve. Né? E a gente abre mão do problema. Mas, na verdade, a gente tem que também fazer alguma coisa para que haja mudança. Exato. Né? E eu vejo que foi assim contigo. Né? Porque a cura, ela é um posicionamento. Ela é uma decisão. Você precisa... não existe cura sem uma ação. Quando Jesus perguntou para aquele paralítico se ele queria ser são, ele não queria saber. Claro que ele sabia da resposta. Mas ele foi questionar. Ele questionou. Ele falou, eu quero, mas não existe ninguém que... Sabe? Quando as águas se agitam, sempre tem um que vai. Não, Jesus queria um posicionamento dele. Ele queria saber, você quer, se posicione. É uma ação. Então, a cura, ela vem através de uma ação. Muita gente deixa pendurar por anos uma situação porque não tem a ação de se sair dali. Então, quando fala de cura na Bíblia, é sempre assim, você quer? É um posicionamento. Cura-me, Senhor, e eu serei curado. Sim. Então, é uma decisão que você precisa tomar. E muita gente precisa só entender isso, que é claro, a oração precisa estar com a gente. A fé é o fundamento de todas as coisas. Mas você precisa ter uma ação. E como eu disse, quando eu te convidei, né, para fazer parte do projeto, eu preciso passar para as pessoas que elas precisam tratar o espiritual com o profissional também. Porque existe um tabu também de procurar uma ajuda de um psicólogo, de um psiquiatra. Só que Deus deixou pessoas hoje para isso, para nos ajudar, né? Então, dentro também do nosso meio tem essa resistência de procurar uma ajuda psicológica e fica só na questão de oração, deixa tudo para Deus, Deus vai me curar, Deus vai me curar. Mas e a sua ação? E o seu posicionamento? Isso. E a sua atitude? Né? E isso é muito. O perdão, ele é gradual, né? Ele é dia a dia. Você decide perdoar, mas assim, não perdoei, é assim. Perdoei e pronto. Não. Você decide perdoar e aí começa um processo. Exato. Você abre mão das suas vinganças, abre mão seus sentimentos. Dos sentimentos, né? Do mal que a pessoa fez. Você começa a ter um pouco de empatia e às vezes até de entender o que o outro fez, mas não aceitar. É incrível que no final você se pega pensando, meu Deus, mas como assim eu tô tendo empatia com a pessoa que me feriu? Porque esse é o perdão, isso é sobre o perdão. Eu estava comentando ontem, não, tenho a certeza que eu tenho o dom do perdão. Porque o dom do perdão é você perdoar a pessoa e conseguir isso. Ter a empatia no final de tudo. É claro que é um processo, não é do dia para a noite, é algo que vem. E eu fiz um post uma vez falando sobre isso, que eu me permiti sentir. É claro que quem está ouvindo a gente, quem um dia já não foi magoado, machucado por alguma pessoa, por alguma atitude, alguma decisão, seja ela uma dor profunda ou não, de uma amizade, de um relacionamento no trabalho ou familiar, tem isso, né? A gente tratou no Me Deixe Curar sobre relacionamentos tóxicos, então tem pessoas que vivem isso em todo meio. Só que perdoar, ele é isso, é você se permitir sentir. Porque eu me culpava muito, Senhor, mas eu quero perdoar, eu disse que perdoei, mas por que eu ainda sinto raiva? Por que quando eu olho eu ainda, sabe, me tremo? Por que eu quero que a pessoa... E aquela ação de você esperar que a pessoa te peça perdão
também. E o perdão não é sobre o próximo, o perdão é sobre você. É um cativeiro que você precisa se libertar. E quando você se decide perdoar, aí vem um processo de você ir contra os seus sentimentos, contra a raiva, contra aquilo que te machucou. E você perceber, você tendo empatia, você tendo um olhar diferente para a pessoa e entender que talvez essa pessoa que te machucou foi machucada lá atrás, por isso ela fez isso. Tem todo sabe? Não é pegar e crucificar alguém e ficar cativa disso que você sente. E o perdão é isso. E é diferente porque a empatia não quer dizer que você está aceitando Sim. o que ele fez. Sim. Né? Você apenas entende um ponto de vista. Exato. Porque, no modo geral, às vezes a gente acha que sei lá, parente, né, um amigo e tal, fez alguma coisa, foi tão difícil para a própria pessoa fazer que a gente às vezes não entende, né? Mas quando você começa a ver o contexto dela, como ela foi criada, quais foram as referências de família, referência de amigo, você começa a entender que às vezes a pessoa não queria te machucar, ela só deu o que ela poderia. Era o que ela tinha. É o que ela tinha. Então, assim, às vezes e é incrível isso, né? Isso. A gente às vezes espera muito das pessoas, porém, a gente acha que ela pode dar muito pra gente, só que ela pode dar só o que ela tem. Pode dar aquilo. Só o que ela tem. Então, às vezes, ela não foi ensinada, às vezes, ninguém ensinou ela um abraço, ninguém ensinou um aperto de mão, ninguém ensinou ela a falar assim, nossa, desculpa, olha, me perdoa. Ninguém nunca ensinou. Para essa pessoa, é normal seguir a vida desse jeito. Sim. Pode dar patada, pode falar mal e que não vai acontecer nada. Exato. Só que ninguém chegou, ninguém nunca confrontou e falou assim, não é assim. Não é assim. A sociedade não é assim, né? E aí direciona essa pessoa. E pessoa. Como falam, né? Uma criança, adultos difíceis, como é que se diz? Adultos difíceis são crianças que foram machucadas na sua infância ou passaram por algo e precisam ser tratadas. Tratar a criança interior que fala, né? Isso. E é incrível isso, porque assim, quando você para observar, e eu digo que as pessoas sempre dão sinais. Se você observar, elas vão te dar sinais. Sim. E também aprenda a ouvir a sua intuição quando você vê os sinais. não tenta. Porque tem muito disso. Eu tô vendo ali. É aquela coisa, a pessoa sentou do meu lado na mesa, falou mal de alguém, quando eu me levantar, eu posso ser a próxima. Com certeza. Não, isso é fato. Então existe. E a gente precisa observar esses sinais que elas dão, né? E é como a gente estava conversando uma vez numa live também. E a gente falou sobre assim, eu não vou roubar o mercado, porque se eu roubar o mercado e ser pega, eu vou ser presa. Então eu tenho esse autocuidado comigo, porque eu sei que um pior vai acontecer. Mas por que a gente não tem esse autocuidado no mínimo de quem entra, quem sai da nossa vida, quem entra na nossa intimidade, quem sai? Se você tem esse autocuidado para algo que já é, sabe? Por que não autocuidado do seu sentimental? Da sua vida, sabe? Porque realmente, quem é de verdade sabe quem é de mentira. E você precisa analisar se você... sim, ok, a pessoa viveu isso e ela tem pouco para dar. Mas você tá percebendo, você tem suporte, você tem estrutura para aguentar, porque ninguém muda ninguém, mas uma pessoa pode mudar. Eu não desacredito de transformação, mas você tem suporte para aguentar essa transformação? Essa é a pergunta que eu sempre faço. Quando eu atendo alguma mulher que está passando por algum relacionamento, talvez até abusivo. Ela fala, não, mas eu acredito em transformação, ok. Mas quem é você dentro dessa situação? E você tem estrutura para suportar um processo de transformação da pessoa? Porque a primeira coisa que eu faço é olhe para si. Você se reconhece? Então, peraí, vamos reencontrar você primeiro. Diante de tudo isso que você viveu, pronto, me reencontrei. Porque tem mulher que não sabe nem a cor que gosta mais. Não sabe o que ela gosta de ouvir, o que ela gosta de fazer. Porque tudo desconstruiu ela. Então, primeiro, vamos reencontrar você. Pronto, aquele exercício do espelho, sabe? Reencontramos você, agora você tem estrutura hoje. É isso que você quer? Você consegue passar pelo processo de transformação do próximo? Não consigo. Sim, eu consigo. Então vamos lá, porque transformação existe. Até porque não depende da pessoa ela querer, depende do outro querer. Depende do outro. Se o outro quiser, vai haver uma transformação. É por isso do autocuidado. Você acha que você tem capacidade para isso? Ontem eu estava tratando uma moça que ela é empresária, casada há muito tempo, só que a vida dela é uma correria, e eu olhei para ela e falei, e filhos? Você pensa em ter filhos? Porque ela estava falando sobre isso. E aí ela falou, eu penso. Aí o esposo dela olhou, mas ela não tem estrutura ainda. Porque a vida é muito corrida, é tudo muito pesado. Ela tem uma carga sobre ela e o psicológico dela não vai suportar.
porque vai ser mais uma carga. Então, ela entende o limite dela, ela sabe até onde ela consegue, o que ela está preparada para viver. Isso é autocuidado. Muita gente vai julgar, é óbvio. Nossa, tantos anos casado, você não quer ter um filho, você dá mais moral para um trabalho. Não, eu sou prova disso. É verdade? Sim, eu tenho 20 anos de casada e ainda não tenho filho, ainda. Né? Mas ainda não é prioridade nossa no momento. E já foi muito julgada por conta disso? Nossa, demais. Não, tá na hora, peraí. Mas você não vai cuidar do filho. Quem vai cuidar sou eu. Quem vai ficar 9 meses distante sou eu. E quem sabe o tempo é você. Eu e Deus também. Exato. Se agora não aconteceu, então tá tudo certo pra mim, né? A gente tem que aprender a respeitar a posição do outro. Exato. Aprender a respeitar a decisão do outro. Se o outro não quer ter, porque eu 20 anos, as pessoas sempre falam a mesma coisa. Porque você vai ter tia, quando você tiver avó, vai chamar você de mãe, vai chamar você de avó. Sabe? Então, assim... hoje, graças a Deus, que eu já estou melhor. Mas isso já te incomodou muito, antes? muito mesmo. Porque eu ficava assim, gente, quem é a pessoa para achar que ela pode falar sobre a minha vida? Não, e depositam também, esse ponto aí, depositam também uma família só quando vem um filho. E família não é assim. Não é assim. É. Existem escolhas. Isso mesmo. Existem escolhas e a gente deve respeitar essas Sim. escolhas, né? Hoje eu não... A pessoa fala, sabe, entra aqui, isso aqui, eu nem importo, porque isso não me afeta mais. Mas já Porque afetou um dia, já né? afetou um dia. E as pessoas precisam ter ciência disso, de que palavras elas afetam pessoas. Afetam. E sabe o que é pior? Que às vezes a pessoa fala, mas você não tem filho e tal. Isso é normal na cultura nossa de perguntar sobre filho. Só que às vezes eu conheço uma amiga minha que ela teve aborto, que ela tenta engravidar, que ela não consegue, e sempre quando pergunta para ela vai na ferida dela, porque ela não pode engravidar. Ela teve vários abortos espontâneos, então assim, não depende dela. E quando não tem filha, o que a mulher não, é porque eu aborto e tal, vai falar toda vez a mesma coisa, então as pessoas não conseguem entender que cada um tem um porquê, um processo, se você não sabe, né? Então a gente deixa. fez uma live, uma série de lives The Mother, que a gente falou sobre isso. Eu não posso ser mãe, porque essa é uma pergunta que fere mulheres que tentam e não conseguem. Você não pode ser mãe? Isso, sabe? Esse rótulo que colocam. E não sabem do processo da pessoa, do que ela viveu. E eu fiz uma live com a Marcela, de Santa Catarina, que ela tá há 7 a 8 anos casada, se não me engano. Ela sofreu um aborto e depois disso não conseguiu engravidar mais. E aí as pessoas colocando pressão e ela fazendo tratamento e os exames dela tá tudo ok, mas ela não consegue engravidar. Então ela entendeu que Deus tem algo dentro disso, porque ela tá saudável, o marido tá saudável, mas ainda não veio, vamos aguardar que vai vir. Deus precisava tratar outras situações. Mas ela fala o tanto que ela já sofreu, porque as pessoas perguntam, mas faz isso, mas tenta fazer isso aqui. Mas sabe? Então, ter empatia com a vida do outro. Se você não sabe, entendeu? Porque eu casei, engravidei em 3 meses. O seu processo não é o meu, entendeu? É bem isso. Volta lá no que a gente estava falando, é entender que cada um tem o seu processo. Ter paciência. Você pode, em um dia, viver algo que eu vou demorar 1 mês para fazer. E tá tudo bem. E tá tudo certo. O importante não é chegar? A gente vai chegar, não vai? Independente do processo que a gente vai ter. Isso mesmo. E cada um tem aonde chegar, depende da visão. E tem uma coisa interessante sobre mãe ainda, né? Puxando esse gancho aí. Eu vejo muitas pessoas criticarem, né? E criticarem, porque a pessoa A tem um cachorrinho, um pet, e fala sobre ele, fala que ela é mãe dele, que ele é filho e tal, e tal. Eu não condeno, de jeito nenhum. Porque... Quando você aponta o dedo e fala para a pessoa se está certo ou não, você, no mínimo, tem que ter o conhecimento da vida do outro para falar. Exato. Então, peraí, ela se sente mãe daquele pet. Tá, mas às vezes ela não pode ter filho, às vezes a única solução para ela sair de uma depressão foi daquela forma. Exato, e tem muitos que são assim. Tem sim. E Deus, é recomendado. Também, né? Porque sente um amor ali. Então, assim, será que foi algo que foi proporcionado mesmo por Deus para aquela pessoa, para que ela consiga superar alguma falta que ela tem? Então, assim, é mãe de pet, chama ele de filho, vem cá, filhinho e tal. Nossa, maravilha. Tá fazendo bem. Tá fazendo bem. E, a gente tá aqui no estúdio com a Gracieta, né? Que é gracinha. Você tocou nesse assunto, é claro que eu lembrei dela, porque ela tem 2 e um adotado ali, que é da sua mãe, mas tá lá, né? Ela é mãe de 2 pets, que é a
a Lara e a Luna. Lindas, maravilhosas. E eu cheguei lá e falei, vocês não querem me adotar, gente? Porque, assim, o jeito que ela compra vitamina pra planta, o que ela não compra pros pets dela, você entendeu? E ela também veio de um quadro depressivo. Ela veio de um quadro depressivo que, Gracieta, foi a sua ajuda também, né? E assim, são tratados... É da família. E você chega lá, você vê o amor que eles têm. E é recíproco, sabe? É algo que traz felicidade para todos. E eles cuidam e tem aquilo. E hoje eles já pensam em ter um bebê também. Estão esperando em Deus isso. Mas pro momento que ela viveu, na depressão e tudo mais, foi o que trouxe para ela. Então, realmente, isso não julgue se você não conhece a vida da pessoa. Não acha que ela tá fazendo aquilo porque é bonitinho e tá na moda. É claro que tem uns que sim, mas tem outros que não. Você entendeu? Existe algo por trás disso. Sim. E que maravilha cuidar, não é não? Vai deixar... Por que não cuidar? Vai maltratar? Se você quer trazer pra sua casa, cuide. Vai tá ali, é algo seu, você precisa cuidar. Então, tem muita gente que julga isso mesmo. Sim. Tem muita gente. E a gente sabe que um pet não vai viver a vida toda que a gente tem. Mas a gente pode escolher dar o melhor para ele enquanto ele tiver vida ali. Né? Exatamente. E te faz bem? Não faz, né? É isso mesmo. Nossa, eu gosto demais. Eu tinha 3, né? Aí 2 faleceu de velhice mesmo. E eu tenho só uma agora. Ai, meu xodozinho. Gosto demais. Muito o mesmo. Anthony também tá me pedindo. E ele fala um hamster. Aí no outro dia ele quer um cachorro. Aí ele quer um gato. Eu falei, decide primeiro. Vamos ver o que vai... Cabe dentro da casa. Peraí, e aí a gente vai decidir. Porque eu também tenho que te ensinar a cuidar, não é assim? Não é tão simples. Não é tão simples. Mas a psicóloga mesmo me recomendou para que a gente adotasse algum pet para ele. Porque até... para ele, filho único, né? E após todo um processo também, faria muito bem a ele. Ele é apaixonado. Ele não pedindo uma vaca, tá tudo certo, porque não vai caber. E ele já pediu, tá? Detalhe. Eita, sério? Já pediu uma vaca. Eu falei que não tem como. E uma ovelhinha, não? Ele pede tudo, ele ama animais. Ele me pediu uma vaca e falou o nome dela vai ser Charlotte. Aí o hamster, se eu não me engano, é amendoim, que ele quer colocar o nome. Ele tem 5 anos. Ele tem 5 anos. A criatividade dele é ótima. Eu falei pra ele, quando você crescer, você vai ter que você vai ter que mexer com alguma coisa com bicho, porque, olha, não tem como. E eu tenho que ficar. Ele fala, mas dá no meu aniversário, tá bom. Não falei qual, então eu vou prolongando, eu não tô mentindo. Mas eu vou ter que dar alguma coisa pra ele. É isso mesmo. E conta pra gente como que foi esse processo. A gente tá falando de processo e tal, né? Como que iniciou, qual foi sua dor, né, que foi transformada no Eu Me Deixe Curar, né, para que a pessoa que está nos assistindo, para que está nos ouvindo, né, ela possa entender um pouco desse processo, que às vezes pode ser o que ela está passando, né, ou não, mas está tudo certo porque vai surgir algum efeito para ela, né? Conta pra gente como que foi isso tudo. É interessante porque você já observou que quem se aproxima de você, seja numa amizade, você não precisa ser líder de algo para cuidar de pessoas, né? Um vizinho, uma amiga, sempre que se aproxima e te pede um conselho, sem ela saber, é algo que você já viveu. A gente não consegue aconselhar alguém se nós não tivermos vivido algo. Então, eu comecei a atrair pessoas, antes do projeto, que estavam passando por situações que eu já havia passado. E eu sempre tinha algo para dizer. E assim, eu sempre tive muita dificuldade de aceitação pela minha idade. Eu tenho 26 anos. E quando eu fui pastora de igreja, eu tinha 19. Então, eu era muito nova, muito julgada também. Então, como que eu consigo aconselhar uma mulher de 40 anos, de 35 anos? Elas olhavam para uma menina. Né? Elas olhavam para a menina. Já teve momento de pedir para mim me retirar, porque não iriam falar diante de uma menina. Sim, no início do ministério foi assim, eu com 19 anos. Nossa. Entendeu? Então, eu tive isso. É tanto que eu tive a minha crise de identidade. Eu comecei a vestir roupas para ter um respeito. Eu usava saia, eu tirei a unha grande, o batom vermelho, que eu gostava, e fiquei mais séria, mais centrada, para que passasse um ar de respeito. E não era... Eu não entendi, não tinha entendimento ainda que o essencial era a maturidade, não parecer mais velha. Você entendeu?
E só que eu tive essa crise e eu era presa em um personagem. Eu não conseguia ser eu. Então tinha como fazer com excelência o que Deus tinha na minha vida, sendo que eu ainda não tinha olhado para mim assim, né? Então, a partir do momento que eu percebi que eu atraía pessoas para cuidar, que já tiveram alguma questão, algum momento que eu já vivi também, eu falei, peraí, isso pode se transformar em algo maior, certo? Eu posso direcionar. E eu comecei o Eu Me Deixo Curar em 2018, mas sem falar das minhas dores ainda. Então, eu falava, mas não tinha tanta propriedade, tanta autoridade no que eu estava falando, porque ninguém sabia. Ninguém sabia que... Outros, isso, né? Exato. Porque eu não queria expor a minha questão. Mas ninguém sabia que a Clis tinha vindo de um lar cristão, porque os meus pais sempre foram, eu já nasci assim, num lar cristão. Mas um lar conturbado, que teve traição, que teve agressão. Hoje, graças a Deus, há transformação no meu pai, na minha mãe. E eu digo isso, que é muito interessante. Mesmo sabendo da história, eu respeito muito o legado, o que foi me passado deles. E eu sempre digo pro meu pai, independente do caminho que ele tomou, como ele esteja hoje, amanhã, ele sempre vai ser o meu primeiro pastor. Porque foi ele que me ensinou e ele que plantou a semente que hoje em mim. Eu olho para ele e ele se emociona sempre, porque eu digo, eu estou apenas levando de onde o Senhor parou. E eu tenho isso comigo muito forte, eu vou levar o seu ministério. Então, eu vim de um lar onde teve traição, onde teve agressão, onde teve filho fora de casamento. E eu cresci querendo viver algo diferente. Com 5 anos de idade, um irmão da igreja do meu pai, que eu tinha como avô, eu ia direto para casa dele, avô e avó ali da igreja, eu ia direto, que era na mesma rua, eles tinham uma madeireira. Como é que eu posso usar o termo aqui para mim não ferir? Ele não chegou a... Como é que eu posso dizer? Ele passou a mão, pegou a minha mão e eu era muito pequena, certo? Então tem uma palavra para não dizer que foi abuso. Não é eu creio que não é um abuso. Porque estupro tem a diferença, né? Então, para não ferir, eu vou dizer mais... Isso, porque ele acabou passando e tal, e eu era criança. Ok. E aí eu cresci, e incrível que eu passava por lugares com cheiro de madeira e eu tinha um bloqueio, eu não gostava, que ele me fazia mal. Se lembra que ele tinha uma madeireira, certo? Só que aqui em mim bloqueou isso. Eu bloqueei esse trauma da minha infância, de 5 a 6 anos. E isso bloqueou. E eu só fui descobrir na terapia. Você não sabia o porquê eu que não era. sabia o porquê que eu tinha esse sintoma quando eu sentia aquele cheiro. Eu não conseguia me desbloquear. E na terapia eu me lembrei. Aí eu consegui lembrar. Trazer esse desbloqueio. Eu indo de bicicleta, pedalando, chegava lá, ele ia fazer pão de queijo, eu ficava sozinha lá na loja com ele. E foi onde aconteceu. Então foi aí que eu tive o desbloqueio para tratar, porque certas atitudes e escolhas minhas estavam refletindo o que eu havia vivido, mas não sabia, né? E eu acabei vivendo, eu sempre quis uma vida perfeita, um casamento perfeito, porque eu já tinha vivido aquilo na minha infância. Então, eu queria viver algo diferente. E acaba que quando você não é tratado, você atrai para si os seus traumas. Sim. Involuntariamente. Inconscientemente, né? Então, Clis, mas de toda a sua vida foi ruim? Não. Eu vivi, sim, muitos momentos bons. Eu vivi, sim, muita promessa cumprida de Deus na minha vida, na minha família. Porém, não depende de um, depende de 2. A gente acabou tendo alguns caminhos diferentes. Mas eu precisei viver certas coisas. A dor da recuperação, porque a dor da recuperação é a mais difícil de todas. Você precisa permitir viver essa dor da recuperação. E a dor da recuperação é aquilo assim, olha, eu tenho um tratamento para você. Mas vai doer, a fisioterapia dói para você voltar a se movimentar. Dói muito, precisa de esforço para você persistir naquilo, porque senão ela vai ficar... Você machucou uma perna, certo? E você precisa fazer a fisioterapia. Você consegue deixar ela, às vezes, melhor do que a outra que não machucou, mas se você não resistir à fisioterapia, ela vai ficar pior. Ela vai ficar ruim, vai ficar sem movimento. Então, a dor da recuperação é a dor, assim, que eu digo que foi o meu maior desafio. Se permitir se recuperar, sabe? Sim. Mexer naquilo que doía.
confrontar aquilo que machucava. Então, eu vivia... Só tirar um ganchinho? Sim. Na terapia, a gente fala que é como se você tivesse um caminho, né? Você tem seu caminho bom, né? Que é o caminho onde tá tudo florido, né? Que você quer acreditar que tá tudo certo. Exato. Só Camufla, que, né? Isso. Só que quando você começa a enfrentar seus medos, é como se você estivesse em frente a uma mata virgem, né? Que nunca ninguém pisou ali. E aí, quando você começa a adentrar, vai ter pântanos, vai ter lugar onde você vai colocar o pé, seu pé vai afundar, você vai sujar de lama, e que você vai ter que tirar vários galhos, você vai ter que reconstruir construir um caminho. Primeiro piora. Piora tudo. Até você chegar a um determinado lugar que a mata ali acabou. Aí vai ter um pasto verde porque você atingiu o seu alvo e passou todo esse processo. Né? E aquele caminho vai estar já trilhado. Exato. Então você sabe que quando você quiser voltar, você pode até voltar, mas o que quando você voltar não vai doer tanto, porque você já trilhou aquele caminho. Exato, porque você conseguiu passar por ele. Isso mesmo. Né? E as pessoas também diziam muito, achavam que o meu testemunho estava ligado a pessoas, a um momento, e não foi. Deus teve tanta pressa que desde a minha infância, Ele permitiu eu vivenciar certas coisas para que eu vencesse elas depois. Porque eu consegui vencer certos traumas da minha infância só depois de adulta, né? E hoje eu entendo muito. Então, quando uma pessoa começa a conversar comigo, eu já logo tento perguntar. Eu não sou psicóloga. Estou querendo ser, e eu creio já te falei que sobre isso, né? eu preciso, e esse ano eu já vou fazer isso acontecer. Mas as experiências trazem isso pra gente, né? E aí eu já pergunto, como foi sua infância? Porque ela vai te contar e você vai entender certas coisas, né? Então, o meu testemunho, ele é desde antes. Deus já sabia o meu destino. Só que Ele nunca falou pra mim o caminho que eu iria ter que trilhar. Ainda bem, né? Como José. Ele mostrou o destino de José, mas não falou que no meio do caminho ele ia sofrer tudo que ele sofreu, né? Porque eu vivi certas situações no meio familiar, conjugal e em amizades. Então, eu passei por esses 3 estágios e a maternidade. Então, hoje eu tenho experiência em cada uma dessas áreas, em certos assuntos, porque, como eu estava falando, a dor da recuperação, a dor da traição, isso não é só no meio conjugal, é na amizade também. Eu passei pelos processos de reconstrução, de crise de identidade. Eu entrei num quadro depressivo. Eu vivi as crises de ansiedade. Eu sei o que é você parar num hospital porque você não tem controle sobre o seu próprio corpo. Você acha que você vai morrer. Sim. Você entendeu? Eu tive acnes emocionais, que foi o meu corpo reagindo. Meu cabelo caiu, eu me mutilava, porque mutilação não é só o corte. Eu arrancava o meu cabelo sem perceber do que eu estava fazendo. Então, hoje eu tenho experiências. Você amadureceu muito cedo Eu também. tive que amadurecer muito cedo. Então, eu consigo conversar hoje com uma mulher que tem idade para ser minha avó, exemplo. E tratá-la. Porque hoje a minha experiência me dá autoridade. Ela não precisa saber que eu vivi tudo que eu vivi. Mas ela vai sentir segurança no meu falar. Porque eu vou falar com autoridade. Então eu me deixo curar isso. Quando eu percebi que eu estava cuidando de mulheres que haviam vivido ou estavam vivendo coisas semelhantes, eu falei, eu preciso dar nome. Aí foi onde eu vim com Eu Me Deixo Curar. E em 2020 eu decidi contar que eu também sofria. Aí foi onde que realmente, na época de pandemia, que ele foi consolidando. Que aí as pessoas olharam pra mim e falaram, peraí, ela conseguiu, ela não tá falando, ela não tá contando experiências, porque é algo que ninguém tira de você, as suas próprias experiências com Deus. Então eu não tava contando mais de ciclano ou fulano, eu tava falando de mim. E elas estavam vendo em mim. E aí elas acompanharam comigo um processo, porque eu mostrei como eu estava e falei, agora vocês vão acompanhar comigo o meu caminhar. Então, bora. E aí foi, processo por processo, elas acompanhando. Aí foi voltando. Aí veio a conferência. E tá até hoje assim, sabe? Cada dia consolidando mais o projeto. E o projeto é eu falo. O projeto sou eu, que eu vivi com Jesus. E eu carrego um antídoto da cura que eu preciso transbordar sobre ele. Porque se eu não me transformar com a minha dor, ou se eu não fizer algo com ela de bem, por que eu vivi? Não faz sentido. Não faz sentido eu ter vivido tanta coisa. Porque eu sempre estive no centro da vontade de Deus. Como que eu
vivi tudo isso. Por quê? Porque muita gente se pergunta também, né, Andriele? Poxa, eu sempre fiz tudo certinho, eu sempre estive no centro da vontade de Deus. O profeta Elias, ele era um homem de Deus, mas chegou um certo momento que ele se escondeu e ele disse, eu quero morrer. Ele falou para ele, eu quero morrer. E Deus, de uma forma tão simples, chegou nele e disse assim, come, dorme, mas volta. Ou seja, Deus se importa com o que você sente. Ele quer que você se alimente. Ele quer que você descanse, mas quer que você volte. Porque existem coisas que ninguém vai fazer por você. Ele nos dá suporte, coloca pessoas em nosso caminho, mas ninguém pode se curar por você. Você precisa lutar as suas batalhas. Até porque a gente está falando de seres humanos, Exatamente. né? A gente não está falando de máquina. Máquina, Exatamente. você dá um F5 ali, atualiza, ou então você faz um reboot, né? Que você Sim. aperta lá e ela reinicia. Exato. Né? A gente não, a gente tem sentimentos. Se permita sentir, se permita viver os processos, né? E não é porque você está no centro da vontade de Deus que coisas ruins não vão acontecer. Porém, existe um propósito nelas, Sim. né? Ter paz não significa ausência de ventos fortes. Mas saber que Jesus está no barco. Em algum momento ele vai parar a tempestade. Isso. E você vai chegar do outro lado. lado. E você vai chegar do outro lado. Simples assim. É tão simples. É tão simples. Só faltou usando e falar, aleluia. É muito simples, Amém. gente. É muito simples. Meu Deus. E aí você tem um outro projeto que é o Forjadas. Sim, o Forjadas ele vai entrar em execução agora, esse ano. O Forjadas veio assim... Porque quando eu falo que quando é de Deus, você não fica martelando, pensando, como é que eu vou fazer isso aqui? Eu preciso criar um negócio aqui, eu preciso... Não, eu tava ali escrevendo novos projetos para esse ano. E aí veio esse nome Forjadas. Porque Forjadas é um processo que você vive para você se tornar alguém melhor. Você precisa ser forjado em certas situações. Ninguém nasce pronto. Nós somos forjados. E forjados no fogo, forjados no martelo ali, batendo. Tem todo um processo para você se tornar alguém melhor. Então, eu me deixo curar, ele é aquilo que te traz paz, alívio, que trata as suas feridas. Pronto, tô curada. E agora? Agora vem aqui pro Forjadas, que é o Eu Me Deixo Curar também, mas é uma extensão, porque nós vamos mentorear para você aprender a se posicionar, a confrontar. Agora você tá pronta para guerrear. É como se fosse um exército de mulheres, sabe? Então, se posicione e bora pra luta agora. Você precisa... como é que eu posso dizer? Agora você precisa ensinar outras pessoas através do que você viveu. Então, o Forjadas é uma mentoria que vai começar esse ano. Porque o Eu Me Deixo Curar, ele não é uma mentoria, ele é um cuidado. A gente cuida de pessoas. A mulher chega até a mim através das redes sociais, que hoje usada de bom modo é ótimo, é a nossa maior ferramenta. Então, ela chega até a mim, aí eu tenho o primeiro encontro. Às vezes, aquela pessoa só precisava desabafar e ela vai embora e segue. Ou, às vezes, ela precisa que eu direcione ela para uma das pastoras, para ela estar tendo oração. Ou alguma das coordenadoras que por exemplo, você é de Brasília, eu tenho coordenadora lá em Brasília. Então, vou te passar o telefone porque ela vai te acompanhar. Aí, dali a pouco, ela vem, você já faz terapia? Não? Então, deixa eu te apresentar. Creio que alguma mulher já deve ter entrado em contato com você perguntando. Então, eu vou te apresentar as psicólogas da nossa confiança. Entre em contato para você conhecer e tal. Então, a gente dá um caminho, né? A gente traz ali e direciona ela para a conferência, que é um ambiente profético da cura dela. Não que ela vai sair de lá curada. Acontece, claro. Mas ela vai sair dali vivendo um processo de cura, certo? E nós vamos acompanhar até que ela esteja andando sozinha. Porque a gente não pode ser muleta também para ninguém. Tem gente que deposita sobre você toda uma responsabilidade. Não, Clis, eu já tive dessas, assim, que tudo chorava e pedia para mim orar por ela, para mim guerrear por ela. E não é assim, não é muleta. A gente quer te ensinar a lutar e a vencer as suas próprias guerras, porque é você por você. Então, Forjadas vem para isso, para você agora se revestir. Vamos botar aqui revestimento, pegar a espada. Mulheres com a espada e vamos à luta. Então, é isso, Forjadas. Eu quero muito começar ele até julho, começar essa mentoria. Mas, porém, eu ainda tô vivendo o meu processo para estar apta para isso, porque uma mentoria é diferente. Mentoria já diz, você vai mentorear pessoas, você vai ensiná-las. Então, o que eu preciso passar precisa ser corretamente correto, verdadeiramente verdadeiro. Então, eu não posso fugir disso, não tem como. Então, para eu não ficar aquela coach da vida, eu preciso realmente não massagear, mas te confrontar para você ser melhor. É isso, que o confronto, ele muda. O confronto. E muita gente não sabe que a cura,
ela começa, ela inicia no processo mesmo que a pessoa se identifica, né? Mas a cura, ela começa a partir do momento que ela começa a falar. Porque quando ela começa a falar, ela começa a abrir os pensamentos, porque tem um problema, principalmente mulher, né? Eu sempre falo isso, que a mulher, ela tem muita ruminação. O que é a ruminação? Que é aquela vozinha lá dentro da cabeça da gente que fala, tá vendo? Você não dá conta, tá vendo? Você podia ter feito isso. E às vezes às vezes não, com certeza, essa ruminação, ela traz muito um sentimento negativo pra gente. Porque vai te deixar frustrada, vai mostrar com mais precisão os seus defeitos e não as qualidades, vai visar muito os defeitos. Então, quando você começa a falar para gerar cura, você começa a tirar todas essas vozes, né? Tudo que ela fala para fora. Que interessante. E aí, quando você começa a falar, você começa a se confrontar. Não, mas será que é isso mesmo? Por isso que tem muita gente que bate na tecla de que a fala cura mesmo. Sim, e cura, literalmente, cura. Quando né? você... como eu, né? Quando eu tive a coragem de falar o que eu estava sentindo para as pessoas certas, é onde eu comecei o processo de cura. Porque eu falei. Porque você guardar aquilo dentro de você é um veneno. Você guardar tudo que você sente, tudo que você... Os seus tormentos, as vozes, realmente sim. é um tormento de condenação. A condenação. Isso, a condenação mesmo. A culpa. E às vezes a pessoa não sabe, mas só essa voz e tal, tudo certo? Não, tá tudo certo. Porque isso vai transformar o seu corpo inteiro. Que é onde você falou que deu acne, né? Vai criar... vai gerar a crise de ansiedade, vai gerar outras coisas, né, que são as doenças psicossomáticas. Então, fibromialgia. Também. Eu tenho a fibromialgia. Não tenho. Tô aprendendo isso com a minha avó. A minha avó fala pra mim, não tenho, minha filha. Eu falo, tá bom. A fibromialgia, porque também e eu só fui descobrir que as dores era isso e que elas vieram por conta de ansiedade do quadro depressivo, que é a dor no corpo insuportável que tem. Hoje, graças a Deus, controladíssima. E eu digo assim, o pessoal fala, Clis, mas como assim você foi curada da depressão, da ansiedade? Eu fui curada do quadro depressivo que eu vivia. Eu fui curada dos meus traumas. Hoje eu consigo olhar para eles sem chorar, sem sofrer. E eu consigo extrair algo bom deles. Mais ansioso todo mundo é. Eu continuo ansiosa. Sim. Porém, hoje eu sei controlar a minha ansiedade. Ela não é mais patológica. Ela não controla mais o meu corpo. É diferente, né? Sim. Mas todo mundo tem ansiedade. Isso é algo que vem com a gente. O Anthony é ansioso, meu filho de 5 anos. Só que ele está aprendendo a controlar a ansiedade dele. Então, você só não pode... Quando você vê que os seus pensamentos e suas emoções estão te dominando, aí é o perigo. Que aí dominam suas atitudes, o seu corpo, você já não se controla mais. E eu não sei. Existem vários tipos de crises de ansiedade, né? Tem pessoas que são uma coisa ou outra, acelera o coração, não acelera. Tem aquelas alergias também. Eu fui estudar um pouco. Tem alergia das crises. Tem gente que se empola todinha. Então, eu tive essa crise. Até você identificar... Então, eu te faço uma pergunta agora. O podcast agora é pra mim. Você como psicóloga, pastora, você se sentiu assim, um auto-julgamento de si mesma? Como eu estou tendo crise? Sim, nossa. Teve isso? Teve. Na pandemia, né? Porque mudou muita coisa. Sabe que mudou muita coisa. E a gente é ansioso, não é porque a gente não quer ser ansioso. O mundo é ansioso. Sim. Né? Acelerado. Muito. Por que existe lá no WhatsApp, lá o e-mail, lá o 2, para acelerar? E todo mundo ficou feliz com isso. Aí depois, quando você escuta a pessoa falando, não, mas peraí, mas podia ser mais rápido, né? Você está tão acostumado, tem como acelerar. Igual o botãozinho, um controle para acelerar todo mundo, é verdade? É isso mesmo. Então, o mundo está ansioso. Então, assim, a gente tem que se policiar, se controlar. Sim. Na pandemia, eu tive uma crise de ansiedade. E foi por conta, eu creio, assim, de tudo novo, tudo mudou. A gente teve que mudar, tudo, né? Tudo. A gente teve que mudar. Literalmente o mundo tudo. digital entrou, você teve que mudar tudo para online, para digital. E, nossa, foi uma... Foi. As compras que você tinha que comprar e lavar tudo. Isso. Sapato, abraço. E que falta fez abraço também, né? Fez, Meu bastante. Deus, muito, mudou tudo. Muito, mudou tudo. E nesse processo, eu lembro que foi em junho. Foi em junho de 2019, foi o primeiro ano, né? 2019. E aí eu não conseguia dormir. Eu deitava, eu sentia meu coração acelerado.
e os dedinhos do meu pé mexiam. Eu falei, gente, para! Para, dedinho, não mexe. Ele ficava mexendo ali. Eu falei, gente, não é possível que esse negócio está acontecendo. E aí, o coração acelerado, não conseguia dormir de jeito nenhum. Às vezes eu dormia insônia, duas, 3 horas por dia. E eu sabia que era. Porque eu sou psicóloga e eu sei dos sintomas tudinho. Falei, gente, está acontecendo. Tá tudo certo? Eu sou humana, então, né? Tá eu sei que bem. tá tudo bem, né? Porque eu entendo que há um processo de cura Sim. também para isso, né? E aí eu procurei ajuda também com a Sim. psicóloga. E aí eu fui descobrir o porquê que eu estava tão ansiosa, né? E por diversos fatores mesmo, né, da vida da gente, porque tudo parou, Sim. né? A gente tinha uma vida muito ativa e a gente não tinha mais essa vida ativa. Os E eventos pararam, a igreja parou, tudo parou, sabe? Então, assim, foi uma coisa bem, bem diferente. Eu tive essa crise de ansiedade e mais recente agora, né, foi em outubro. Eu tive uma outra crise, mas foi de ansiedade, mas não do mesmo jeito da primeira, né? Que eu tive uma alergia na pele, né? E aqui no pescoço, tal, eu coçava, ficava só os vergão, assim, né? Aí eu não sabia que era emocional, né? Eu sabia que eu estudei um dia, né? Mas nunca passei, né? E aí, quando eu fui conversar com a dermatologista, né? Sobre aquilo, e aí ela falou assim, olha, isso provavelmente, fez todos os exames, estava tudo normal. Tá tudo ok. É emocional. É igual eu com as acnes também. Por que tá saindo tantas? E elas eram enormes e doíam demais, inflamava demais. E mexeu com a minha autoestima total. E era assim, se eu me acalmasse, se eu equilibrasse o meu emocional, limpava. Uma semana passava limpinho, eu nem usava maquiagem, me achava tirando foto sem filtro. Aí, depois que acontecia alguma coisa, eu começava a voltar de novo. Peraí, tá errado isso aqui. Porque toma remédio não vai, controla não vai, compra um monte de coisa não vai. Era porque tava de dentro pra fora. Isso. E não era só as acnes, eram os roxos também que apareciam na minha perna. Eu tinha muito roxo. Se eu passasse um dia de estresse, parecia um roxo na minha perna. Isso minha mãe tem também. E aí eu falava, deve ser coisa de família. Mas depois que você vai estudar, que você vai procurar alguém, aí você vai identificando que o que você tinha não era uma simples coisa. Tava te mostrando que existia algo de errado. E aí eu deixava passar. E eu já tinha há tanto tempo, isso desde 2018 eu tinha, mas nunca ligava, achava, não, deve ter batido. Mas não, tava ali. Então, quando transbordou, aí eu entendi, porque aí eu não tinha controle. Eu cheguei a ter uma crise no dia do meu aniversário. No dia 6 de janeiro de 2000 a gente está em 2022, de 2021, né? Que eu fui parar no hospital, porque eu recebi uma notícia, foi eu ter aquela notícia, desliguei o telefone, eu olhei para minha mãe, aí eu paralisei e começou o coração, a minha perna começou a formigar, é tanto que eu não consegui ficar em pé, eu fui escorregando assim, sentei, e a mão suando e aquela sensação de morte, sim, a sensação de morte. Junto veio a síndrome de pânico, porque na pandemia tanta gente morrendo, tanta coisa. Sim. E eu ficava tentando respirar e não conseguia. Minha mãe enfermeira, minha mãe falou, minha filha, você tá tendo um ataque do coração, alguma coisa tá acontecendo com você, porque eu não tinha mais controle, não conseguia falar, não saía voz, parece aquele sonho, sabe, que você tenta pedir socorro e não consegue no sonho. Sim. É tipo isso, na minha cabeça eu tava falando, mas não saía voz. Aí eu fui levada pro hospital, aí eu fiquei lá, tomei a medicação, fui voltando, aí foi onde eu vi, eu estou transbordando, eu preciso fazer alguma coisa, entendeu? Não tá só doendo, Clis, você não tá bem. Então, você precisa se posicionar sobre isso. Sim. Chega só de orar. Vamos fazer alguma coisa? Vamos levantar? Vamos dizer, eu quero vencer? Porque a cura é isso, como a gente falou, uma decisão. Eu precisava dizer, eu quero sair disso. Eu não quero só ficar aqui massageando essa situação. Eu tenho pavor da palavra vítima. Pavor. Eu não gosto que as pessoas olhem pra mim com olhar de vítima. Ah, coitada. Ah, tadinha. Não, gente, tadinha o quê? Pô, eu vivi tudo isso, olha aqui. Como assim, tadinha? Eu sou mó forte. Ah, caramba. Vai ficar olhando pra mim com olhar de coitado? Olha pra mim com olhar de admiração, alguma coisa assim. Mas tadinha, não. Né? Tem muita gente que passa
por tudo isso não consegue, eu tô conseguindo, tô dizendo que é capaz. Então, se você ficar ali notadinha com gente passando a mão na sua cabeça, você não vai tratar o que você tem. Você tem que acordar pra vida. A vida tá passando, Andriele. E eu entendi que se eu não cuidasse de mim, se eu não me levantasse, o meu filho seria afetado. Eu vivi um momento muito difícil. Eu tratei isso também no Me Deixe Curar, sobre a depressão e a maternidade. Porque eu não tinha mais força para ser mãe dele. Eu vivia deitada e ele lá fazendo a bagunça que ele queria, pedindo para minha atenção, querendo chamar minha atenção, mudando o comportamento dele. Ele se tornou uma criança que, de 3 para 4 anos, agressiva, birrenta, e que eu parei de sair porque eu não conseguia lidar, porque as pessoas iam julgar e tudo mais. Então, a partir do momento que eu tive paz em mim, eu consegui olhar para o meu filho e dar paz para ele. Hoje eu olho pro Anthony... Porque às vezes ele era só o seu reflexo. É o meu reflexo, e isso é real. E hoje eu olho pro Anthony e eu vejo ele assim, eu vejo que evolução. Eu consegui reconstruir o meu filho também. Entendeu? E isso pra mim é um presente. Isso pra mim é um presente. Se eu falar demais, eu vou chorar. Mas a reconstrução do Anthony dentro do meu processo foi porque eu me culpava muito. A gente se culpa na maternidade. A gente se frustra demais. A gente se compara demais. A gente acha que a gente é errado demais. Ele teve um probleminha nos dentes que eu precisei fazer eu vi nos stories, ele perdeu precocemente os dentinhos dele. Então, ele tinha uma autoestima baixa porque as outras crianças riam dele. E ele olhava, eu pegava ele olhando no espelho, sorrindo e falando, mamãe, que uma criança disse uma vez que ele tinha dente de jacaré, que ele tinha perdido os dentinhos numa queda. Eu não tenho dentinho de jacaré. E ele falava, eu quero ter dentes novos. Só que assim, ele não deixava ainda de fazer o tratamento, porque era muito invasivo. Então, quando ele fez 5 anos, ele falou, não, agora ele já dá. Tinha perdido, ele tinha perdido, leite. Só que assim, a estética dele tava sendo afetada, né? Porque tava banguelinho, todo mundo perguntava, porque é muito cedo e tal. Aí a gente fez o tratamento dele. Então, quando ele viu os dentinhos, porque hoje ele usa um aparelho estético e também mantenedor de espaço, quando ele viu aqueles dentinhos na boca dele, ele sorriu assim, pra mim foi o maior presente. Então, eu me culpava muito dele estar vivendo tudo isso, é como se eu não tivesse cuidado, se eu não tivesse feito. E a depressão fazia isso com você, sabe? Eu tô errando em tudo, eu sou insuficiente, essa palavra é o que ficava em mim. Eu sou insuficiente em todas as áreas. Você olha muito o lado negativo só seu, e você aí vangloria o lado, sabe? Ele aumenta, né? Você perde tudo. A autoeficácia que a gente conversou, a autoimagem, o autorreforço, tudo isso fica pro lado negativo. Você não se parabeniza pelas coisas boas que você fez, não te dá uma recompensa para si mesma. Você acha, fiz mais que a minha obrigação. Não, peraí, você tá conseguindo, você tá dando conta. Você entendeu? Dentro de maternidade ou qualquer outra área da sua vida, se você conseguir dar um passo, saiba que isso é bom. Que isso é muito bom, você entendeu? Não é só bom, não, é muito bom. Você tá dando conta, parabéns. Que a gente tem mania de parabenizar todo mundo. Mas quando é pra nós, por que não? Você entendeu? Mesmo. Então, essa palavra vítima eu já tirei. Não gosto dela. Não gosto. Você está falando da depressão e eu acho interessante tudo que a gente está falando, né? Da minha crise de ansiedade, do seu que veio de várias formas, dos roxos, né? A gente tem que entender que a gente é um ser humano, né, por completo. Então, quando alguma coisa acontece, né, eu e o meu esposo, a gente até fala sobre o copo, né, porque às vezes ali você tá na vida toda ali no copo, mas ele tá enchendo, tá dando gotinha de frustração, gotinha de desprezo, gotinha lá de alguém não olhar meio virado para você e você achar que o problema é com você e começa as gotinhas. Chega um momento que esse copo vai transbordar. E quando ele transbordar, você não sabe o que vai acontecer. Então, te dá crise de ansiedade, te dá o roxo, te dá as acnes. É aquela coisa de não resolver no hoje, né? Vai deixando. Vai deixando. Em vez de pegar, não, peraí, tô com um problema, vou lá no psicólogo, deixa eu resolver. Ou se não é psicólogo, deixa eu ir na outra área ali para me resolver. Mas não, vai deixando. E chega um momento que não dá. Que o copo vai virar para algum lado, você não sabe para onde que vai. Às vezes vai dar crise de ansiedade, às vezes não. Né? É questão de entender o seu limite. Se você não entender o seu limite, vai transbordar. E às vezes a pessoa não entende o limite dela porque acha que ela tem que dar conta de tudo. Na verdade, a primeira pancada, ela se torna um tipo de anestésico. Ela acha que isso é um anestésico. Eu falei sobre isso uma vez. Você não pode permitir que as pancadas da vida sejam um anestésico para você
se permitir viver Acho que coisas é normal. ruins. Acho que é normal, hein? Tá Você tudo vai certo. ficar levando Não. pancada até quando? Não, eu sou forte. Peraí, você não é forte assim. Você só tá maquiando, mas dentro do seu quarto você sabe como é que você tá. Você sabe as crises que você tá tendo. Para de ficar aceitando tudo, pra quem tá ouvindo a gente agora. Para de ficar aceitando tudo. Entenda o seu limite. Isso. A dor não é anestésico pra você se permitir viver coisas ruins. Não. A dor é algo pra te mostrar que existe algo de errado dentro de você, que precisa ser tratado, que precisa ser cuidado, e você pode extrair algo bom disso. Não permitir que qualquer pessoa chegue, porque tem muita gente também que chega na nossa vida e nos manipula através do que a gente já viveu. Você entendeu? Tipo assim, eu sou bom demais pra você. Olha o que você já viveu. Eu tô aqui, tô te dando. E dentro disso você se pensa que vai... Anula a pessoa. Anula a pessoa. Você tem medo de perder. Aham. Porque quando você não sabe quem você é, você não sabe do seu limite, não dá atenção pra si, você se torna a palavra que eu disse, a vítima para qualquer pessoa, em qualquer relação, de fazer o que quer e de colocar pedaços em você, formar a sua identidade. Você entendeu? Dali É um dos pontos do relacionamento abusivo. Sim. Que a pessoa se vangloria tanto para que a outra pessoa se torne tão desprezada que ela vai falar, nossa, é a única pessoa que eu tenho na vida é essa pessoa. Não Então, posso perder. Não posso perder. E vai então se eu tenho que submeter a aceitar tudo. E não é Exato. assim. Não é desse jeito. E eu também, eu penso assim, que a mulher, a gente está falando sobre anulação, né? Ela se anula muito, né? E principalmente, às vezes, ela não aceita que ela mesma tenha sofrimento, ela não aceita que ela pode sentir dor, né? E às vezes ela não se perdoa, né? Porque uma coisa é você perdoar alguém e outra coisa é se perdoar. E é o mais difícil. E é o mais difícil. Mas só que às vezes ela é o mais difícil porque ela não entende o lado dela. Se ela conseguir enxergar ela mesma como de tudo que ela viveu, porque a gente é um ser que a gente comentou lá no início que a gente é um ser que está em constante transformação, né? Então, a gente passou por tantas coisas, tantos choros, tantos risos, tanta coisa, e lá na frente a gente acha que o que a gente está vivendo é só, não faz importância nenhuma. Só que quando você acha que você... deixa eu... Tá tudo aqui, peraí, deixa eu reformular aqui. Deixa eu filtrar e pra sair, vai. Calma, vai lá. Vai dar certo. Então, depois, quando a pessoa consegue entender tudo que ela viveu, né? Ela está se sentindo frustrada, ela não quer se perdoar, mas quando ela começa a entender o que ela viveu, as coisas boas que ela fez, o que ela passou, ela consegue se perdoar. A essência dela. A essência. E eu falo que, às vezes, a gente se culpa muito por alguma decisão que a gente fez lá atrás. Só que a gente não leva em consideração que naquele momento era a melhor opção que você tinha, era aquela decisão. Verdade. E hoje você se culpa por aquela decisão. E a gente anula o processo bom que a gente viveu por conta da decisão. Isso mesmo, por isso. Se eu tivesse lá atrás, eu não teria feito isso. Já me perguntaram, Clis, se você fosse a Clis de hoje lá atrás, você... teria escolhido, teria tomado tal decisão? Talvez sim. Só que eu faria coisas diferentes no processo. Só entendeu? que naquele momento era a sua opção. Só que era a minha opção. Você tinha. Exato. Era o que eu tinha. Sim. E até por causa da idade também. Sim. Que, né, você tava, porque foi no caminho que foi tendo maturidade. Sim. Né? Ninguém nasce pronto. Essa é uma frase que todo mundo tem que entender. Não mesmo. Você não nasce pronto. E as pessoas, elas, principalmente, eu falo assim, principalmente mulher, porque, para quem está assistindo, né? Porque a mulher, ela se cobra muito. Muito mais do que o homem. Né? Então, o homem é aquela coisa de mais orgulhoso, na verdade. Sim, né? Às vezes ele pode ter a dor, a fraqueza dele, só que ele não fala. Né? E ele parece, não. Ele mulher não se consegue compara expressar. demais. Se compara. Né? Ela vê muito o lado da outra, né? Porque que a outra faz e a outra não faz. Eu costumo dizer que mulher não se veste pro marido. Não, a mulher se veste pra mulher mesmo. Porque passou... eu pelo menos olho mesmo. Eu olho e eu falo, se eu vejo uma mulher bonita, eu vou falar, nossa, que mulher bonita. Sim, eu tenho esse costume, eu falo mesmo. Com certeza. Eu olho a roupa, eu vejo, nossa, eu gostei. Então... E a gente se veste pra outros, não tem como. Então, mulher tem isso, de comparação, de olhar, de ver, de cobrança. Tem muito isso. E hoje o mundo, ele tá cheio de rótulos também, né? A maternidade, o relacionamento conjugal, a amizade. Todo mundo tá... Não, esse aqui é o certo. E aí tem gente como é que eu posso dizer?
caracterizando, porque tá tentando ser de um jeito que tá ali, né? Não é daquele jeito que tá na moda agora, é assim que tem que ser. E às vezes não é o que você é. Sim. Você entendeu? Eu tava arrumando para vir para cá, né? E aí eu tava pensando, né, sobre a nossa conversa de hoje, que a gente ia falar e tal, né? Já mentalizando, né? E aí eu tava percebendo que a gente, mulher, homem, todo mundo, a gente no mundo, nós fazemos coisas que são ditas por outras pessoas. Você se veste não porque você gosta daquela roupa, porque você foi na loja e só tinha aquela. Você foi na outra loja, não, só tinha aquela. É a moda do momento. É a moda do momento, então você tem que aceitar. Ah, lembrei por que era. É porque eu tava penteando a sobrancelha. Aí você lembrou da sobrancelha pra cima? Toda pra cima, gente, coisa horrorosa, meu Deus. Aí eu pensei, não, isso não dá. Deixa eu ver se a Gracieta pente. Não, ai, não. Gente, eu olhava assim, gente, que coisa horrorosa, não dá pra... Peraí, mas quem falou que e é antes certo? era a micro, né? Todo Sim. mundo fazendo a micro. Agora quem tem a micro tá tirando pra poder usar ela pra cima. Então, assim, é legal ser natural? É. Mas será que as modas que estão sendo implantadas... Será que você gosta mesmo? Porque é moda, Porque né? é moda, porque você está sendo influenciada. Né? Isso está aí, afetando tantos adolescentes e os jovens hoje. Muito. E aí dá uma crise de ansiedade, não. Uma crise de identidade. Porque ele não sabe quem ele é. Porque sempre tem alguém impondo sobre o que ele tem que vestir, o que ele tem que falar, o que tem que fazer. Exato. Então, é uma preocupação muito grande. E quando eu falando aqui de adolescentes e jovens, quando eu vou ministrar para eles, a gente bate muito nisso, sobre identidade. Porque eles não querem ser mais como pai e mãe, né? Eles querem ser como a Virgínia, como outros, menos como pai e mãe. Isso. Né? Então, fica aquela coisa de legado. O que você está seguindo? Né? E tem outra coisa, porque o Instagram, Facebook, né, Twitter, coloca o que eles querem mostrar. A gente coloca o que a gente quer mostrar. Nem sempre a gente coloca nossas dores. Diferente de você, que eu já vi lá vários, você chorando. Mostrei. Tudinho. Então, a gente quer colocar o que a gente quer mostrar. Então, igual eu hoje, Adriele. Eu vou ter que contar, né, Gracieta? Conte. Eu não tomo café. Fale mais sobre isso. Eu não tomo café. Mas eu acho bonito quem posta foto do café, assim, sabe? Sim. Aí eu peguei o café do marido dela e falei, deixa eu tirar uma foto. Porque é bonito. Eu vi essa foto, eu vi. Então, eu confesso que realmente... Sim. Aí eu até falei, depois que eu tirei a foto, eu falei, gente, a rede social é o mundo de ninguém. Você mostra o que você quer mostrar. E o que você não é. E o que você não é. Isso. Então, para de querer comparar os outros. Não tem como. Você entendeu? Eles, às vezes, escondem um processo. É igual médico. Assim, eu não posso dizer que eu sou médica, embora eu tenha assistido todos os episódios e... eu já sei falar tudo. Sim. Entendeu? Se me perguntar, eu consigo... Me diz sua inspiração. Ok, mas eu não sou médico. Sim. Um médico, ele levou anos estudando pra ser. E eu levei, uns 3 meses pra assistir todas as temporadas de uma vez. Porque é muito grande também. Mas eu não posso dizer que eu sou médica. Você entendeu? Então, se alguém passar mal na minha frente, e aí? Eu posso parecer médica, mas eu não sou uma. Tem muita gente parecendo, mas não é. Né? E é igual pescar também. Fulano tá pescando, a Adriele tá pescando ali do lado, eu tô aqui ao mesmo tempo, no mesmo rio, mas ela pegou o peixe e eu ainda não. Peraí que eu vou do lado dela para pegar. Não é assim. Não é assim. Você não sabe o processo da pessoa, que ela vive de verdade, para ela estar ali, para ela viver aquilo, sabe? Então tem muita gente que tá querendo parecer ser, mas não é. Não tem. Tem um escritor que eu gosto muito, chama Viktor Frankl. Ele faleceu tem um tempo, mas ele fala muito sobre o porquê que a gente está numa geração sem sentido. Porque as pessoas hoje, elas não têm um propósito real. Eu quero ser blogueira. Ok, tá tudo certo. Mas e aí, qual o processo? O que isso faz sentido para você? Porque o sentido é o que você foi construído, o que você construiu. Né? No seu caso, hoje você tem um propósito de quê? De ajudar a curar mulheres. Sim. Por quê? Porque lá atrás você sofreu. Então, eu precisei de alguém. Precisou de alguém para te ajudar nisso. Então, as pessoas hoje, elas não conseguem entender o sentido que elas têm de vivência de vida para gerar um propósito, um propósito de vida. Interessante. O propósito fala o quê? De hoje e futuro. Do que elas querem ser, do que a vida dela vai proporcionar
para o mundo, seu para outras legado. pessoas, sim, para o legado mesmo. Então, elas não conseguem entender isso. Isso por que acontece isso? O Viktor Frankl fala que é por causa das nossas referências. O mundo mudou. Antigamente não tinha isso, porque as nossas referências eram a família. Exato. A referência era o pai, a mãe. Exato. E eu não estou nem entrando no contexto polêmico de hoje, não. Estou falando lá atrás, né? Que era desse jeito. Você tinha referências. Sim. E hoje você não tem referência mais. Você tem o pai, a mãe lá, ok. Mas eles não são mais... nossa, eu quero ser a pessoa Meu parâmetro. fiel, assim, nada. Né? Quer ser pessoas que não conhecem, que não convivem, que têm uma vida fácil, né? Vamos dizer assim, uma vida fácil, que vai lá, faz uma propagandinha, ganha seus 10, 15 mil, coloca na conta, tem o que quiser. E você acha que você vai ser da mesma forma. Da mesma Mas forma. aquela pessoa também teve um processo. Aí a pessoa acha que é tudo pronto, que é tudo fácil. Desse jeito, né? Só olha lá o hoje. Só que a pessoa também não se vê ele como um processo ali no momento, né? Que ele também tem um processo. E por falta desse sentido que ele tem, que ele traz, a falta de um parâmetro de referência mesmo, né? Ou de amizade, de professor, a referência de alguém faz com que essa pessoa, ela se torne uma pessoa que não tem... ela tá andando, mas ela não tem propósito nenhum. Ela tá, tipo, vagando, né? Exato. Tô indo. Não, as pessoas falam que a moda é essa. Não, peraí, Deixa tô a vida indo. me levar, tô bem indo. certo isso. Não, na escola acontece desse jeito. Não, tô indo também. E vai. Só que chega lá na frente, ela vai perceber, nossa, quando ela começar a ter um Teve amadurecimento... uma época da febre da mutilação nas escolas. Sim. E não é porque o adolescente sentia alguma coisa, é porque tava todo mundo fazendo. Isso. Aí o adolescente fala, nossa, como que é? Deixa Eu me sentir. lembro na minha época que a gente pegava caneta e ficava raspando até tirar o corinho, assim, pra você fazer uma tatuagem, porque ficava cicatriz, depois ia ficar marcado. Nossa, essa época não era, não. Você não pegou essa época, não? Não. Você pegou a minha é mais caceta? antiga. Você ficava raspando assim, aí tirava a pelinha. Então aquilo ali ia ficar marcado. E todo mundo fazia, eu fiz. A minha época era do Eu relógio. tinha o grupo Relógio. FGT. Aí eu fiz o F, o G e o T. Aquilo dói demais, aquilo queima, mas estava todo mundo fazendo. Eu não ia fazer? Então tem isso. Era uma gangue? Não é uma processo, gangue, eram as poderosas da sala. Não era uma gangue. Eu não lembro qual é o nome. E eu não lembro o nome. Eu lembro porque eu tenho na minha perna até hoje. Tá aqui. Tá meio apagado, mas tá aqui, ó. Nossa, então foi sério mesmo. Tá meio apagado, mas tá aqui. Eu consigo ver o F e o G ainda escondido. Mas é incrível isso. Todo mundo fazia. Então deixa eu ir fazer também. Porque senão você é excluída. A gente tem medo de ser excluído. Isso. Você isso entendeu? Mesmo. A gente tem medo de ser excluído. A gente ser quem somos e sermos excluídos. Não ser aceito pelos Exato, outros. sem perceber que existem tantos lugares. Eu não vou ali porque eu não consigo, mas tem outro ali que eu me encaixo. Você entendeu? E se todo mundo fosse igual, ser diferente é o bom. Porque existem pessoas que eu chego que você não consegue chegar. Já tem pessoas que você chega e eu não consigo. E se o céu é para todos, se todos nós formos iguais, a gente não vai conseguir pegar todo mundo. Sim. Você entendeu? Então tem que ter gente que tem coragem de falar para fulano, para ciclano, você entendeu? Não é só de nível financeiro da pessoa, social. Não, todos. É para todo mundo que quer ouvir. E as pessoas não entendem porque E se tem ser muitas igual- igrejas diferentes. Exato. Por quê? Porque tem pessoas diferentes, pessoas que gostam mais de Alguém tá sendo atingido ali. Sim. Entendeu? Tá alcançando alguém. Tá alcançando E alguém. E tá tudo Você bem, tá entendeu? fazendo efeito, tá falando Eu de falo que o céu vai ser Cristo. uma surpresa. Com certeza, nossa, Vai ser com uma certeza. surpresa. Menina, eu não julgo ninguém mais. Nada. Olha, Espero ver no tá, céu. vamos ver no Vamos. final como é que vai ser isso. Porque Isso. realmente vai ser uma surpresa. Vai. A gente se surpreende. Nos últimos dias veremos quem é e quem não é. E tá sendo assim, né? A gente tá se surpreendendo. E ainda não tá no céu. E ainda não tá no céu. É isso mesmo. E diante de tudo que a gente conversou, né? A gente está finalizando nosso podcast. Passou rápido. Né? Demais, nossa, demais. Acho que eu devo ser convidada para aquela cobertura para um café antes de vocês irem embora. Vamos. Pra gente prolongar essa conversa. Tem muito assunto aí pra Tem. conversar. Muita experiência. Assunto. Que Tem. bom, né?
Muito. Que bom. Eu gosto de aprender. Quando eu te chamei para participar de algumas coisas lá do Me Deixe Curar, eu falei isso, eu gosto de aprender. E eu só ouço coisas boas sobre ti, de muita sabedoria, de poucas das mulheres que têm essa sabedoria, esse discernimento, essa experiência, esse cuidado, esse olhar para outras pessoas também. Porque não adianta você ter algo bom dentro de você se você não consegue dar ela para alguém, né? E você, com muito carinho, me abraçou, né, me apoiou, e eu me senti muito feliz. Eu fui falar com você com medo, você lembra? Sério? Com receio. Não, mas ué, por quê? É a Andriele Maia. Peraí. E a forma que você abraçou, as palavras positivas que você deu, me trouxe um impulso diante do que eu estava querendo fazer. Então, as pessoas também precisam saber disso. A gente inspira pessoas sem saber que estamos inspirando. Às vezes a pessoa finge que nem te conhece, mas você está inspirando ela de alguma forma. Isso. E eu te agradeço, porque você me inspirou em um momento. Nossa, não, eu digo mesmo. Quando você me mandou a mensagem lá, eu conheci um pouco da sua história, né? Eu já te acompanhava nas redes sociais, né? Então eu sabia um pouco. E eu, para quem não sabe, ela me chamou primeiro, né? Foi. Ela me chamou primeiro lá para o projeto Eu Me Deixe Curar, né? E foi muito bacana, muito, muito bom mesmo. E eu me sinto muito lisonjeada. Tá? Obrigada. Por ter sua amizade e eu saber que eu posso contar a qualquer momento sempre contigo, mesmo longe. Aqui ou fora, eu tenho passaporte, tá tudo certo. É isso mesmo. Fala com o pessoal aí de casa, deixa um recadinho para eles. Bom, diante de tudo isso que nós falamos, a cura ela não é só para um gênero, né? É para todos. Diante de tudo isso que nós falamos, as chaves que foram ditas hoje é sobre posicionamento, sobre você tomar uma atitude. Fale o que você sente. Procure pessoas certas para mexerem nas suas feridas. Não expõe para todo mundo. Deus quer nos curar. É uma promessa de cura sobre a nossa vida. E é uma... Como é que eu posso dizer? Deixa eu procurar a palavra certa para não confundir vocês. Mas ele está dizendo, ele está dando uma ordem. Ele não está te dando um conselho, ele está dando uma ordem, que ele tem uma cura para a sua vida. Ele tem algo para os seus traumas. Eu digo sempre que os meus traumas se transformaram no meu testemunho e as minhas dores no meu ministério. E ele tem isso para todos que querem viver isso. Você não precisa se tornar uma líder, mas alguém precisa ouvir a respeito do que Deus fez na sua vida. E assim você vai plantando semente na vida de outras pessoas. Então, não sei como você está se sentindo hoje, quais são os seus traumas, quais são as suas dores. Esse podcast não é simplesmente um podcast. Ele é uma gota do céu para a sua vida hoje. Então, se você precisa viver algo novo, precisa viver uma cura, tenha a decisão, vira essa chave, tome um posicionamento, procure pessoas certas, cuide de você, tenha esse autocuidado que nós falamos. E Deus já deu uma ordem que Ele quer curar a sua vida emocional, o seu espiritual, o seu casamento. Não sei a área que você precisa, mas a ordem já foi dada. Agora levanta, você quer essa cura? Essa é a pergunta que fica para que vocês pensem em casa, reflitam sobre isso. E eu espero ouvir muitos testemunhos depois desse podcast. E a sua história fala sobre resiliência. Né? A resiliência, ela é um termo que foi emprestado. Né? A gente usa muito hoje, mas ela foi emprestada da física e da engenharia. E a resiliência, ela é algo que a pessoa não, né? Eu estou falando no termo geral. O termo geral de resiliência é... voltar ao estado, né? Ao estado normal. Isso após. É resiliência de física e engenharia. Porém, para o ser humano, para a psicologia, você não volta ao estado normal. Você passa por adversidade e quando você volta, talvez você pode até voltar ileso, mas você volta com marcas. Jamais volta como antes. Jamais volta como antes. Jamais volta. E qual é a sua resposta quando isso acontece? Que aí vai fazer a diferença. É a sua decisão que vai fazer essa diferença, né? Então, para você que está nos assistindo aí, muito obrigada, tá? Que Deus abençoe muito a sua vida. Eu espero que essas palavras possam ir de encontro ao seu coração. Essa resiliência que a gente fala, ela pode ser em diversas áreas. Pode ser na sua vida conjugal, pode ser na sua vida no trabalho, né? na sentimental mesmo, ou com seus filhos. Todas as suas áreas. Porém, você vai voltar ao estado normal? Não, você vai voltar.
Mas você não é um estado normal, porém vai ter marcas. E aquilo que você, como a Cris falou, né? A sua decisão vai fazer com que aquilo vai fazer diferença na sua vida ou na vida de outras pessoas. Exato. E depende só de você, tá bom? Então, um beijo, um abraço e tchau. Obrigada, Terminamos. Cris. Obrigada, Adriele. Foi muito bom. Obrigada Deus abençoe. Amém. Tchau, tchau.